Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3, por favor. Coloca aí na tela toda. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Já acharam? 5:3. Levante aí a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos muito da Tua direção. O Senhor é luz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é disso que nós precisamos, dos Teus conselhos, da Tua luz, da Tua direção, da Tua ajuda. Dai-nos ouvidos para Te ouvir, entendimento espiritual. Usa a minha boca, mas abençoe essas pessoas para a Tua glória. E se você crê que Deus vai falar contigo hoje, diga amém. Graças a Deus. Vamos ler 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 3. Diz assim: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Olha para mim, por favor, para você entender. Deixe a sua Bíblia aberta agora e preste bastante atenção, porque nós vamos tirar lições hoje com a história do rei Davi. Ele, muito jovem, cuidava das ovelhas do pai. Ele recebeu na casa dele a visita do profeta Samuel. Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi, consagrar Davi a rei. Davi era jovem. Os irmãos de Davi não acreditavam em Davi. O próprio pai não acreditava em Davi. E Davi estava cuidando das ovelhas quando Samuel viu os filhos de Jessé entrando, e Deus disse: não é nenhum desses. Até que mandaram chamar Davi. Na presença dos irmãos, Davi foi consagrado, porque Deus faz você ser honrado na presença de quem não acredita em você, para mostrar que Deus acredita em você. E se você crê em Deus e em você, isso é suficiente, mesmo que todo mundo não acredite em você. E Deus usou Samuel e disse: é este, e derramou o azeite sobre Davi. Davi não saiu dali dizendo: eu fui ungido, eu vou ser rei. Não fique falando as coisas antes da hora. Espere as coisas acontecerem para depois você falar. Nunca dê testemunho de coisas que ainda vai acontecer, que está para dar certo. Só fale depois que der certo. Davi esperou. O óleo veio, a unção veio, e Davi foi enfrentar lutas. Cuidando das ovelhas do pai, ele enfrentou um urso. Cuidando das ovelhas do pai, ele enfrentou um leão. E uma certa feita, nós já falamos sobre isso, o pai mandou ele levar comida para os irmãos, e ele se deparou com Golias, um gigante. E ele foi lutar contra o gigante. Davi não ficava trazendo ninguém para as lutas dele. Davi enfrentou as lutas dele sozinho, humanamente falando, mas com a ajuda de Deus. Tem muitas lutas que você vai enfrentar sozinho. Não queira trazer pessoas para lutas que Deus quer que você enfrente só com Ele. Ele enfrentou sozinho uma luta maior do que a outra. Quem é da fé, quem é de Deus, sempre está enfrentando uma luta maior do que a outra. Mas em cada luta Deus vai te preparando para coisas maiores.
E ele foi vencendo. Venceu o urso, venceu o leão, venceu Golias. É gostoso quando você vê problemas grandes caírem. É gostoso quando você vê a muralha cair diante de você, o gigante cair. E que esse final de ano, em nome de Jesus, seja o final de ano das muralhas caírem diante de vocês, dos problemas caírem diante de vocês. Agora entenda, ele foi ungido. Os anciãos se reuniram e derramaram o óleo sobre Davi, quando ele foi colocado como rei de Israel. Ele ficou 7 anos num lugar pequeno, numa luta. Olha bem para mim agora. Em Hebrom, deixe nada tirar sua atenção. Em Hebrom, ele enfrentou lutas, num lugar pequeno. Tem pessoas aqui, num negócio pequeno, morando em um lugar pequeno, trabalhando em um lugar pequeno, numa empresa pequena, abriu um lugar pequeno, mas Deus é com você e vai crescer. Tenha calma que vai crescer. Ele estava em Hebrom, mas Deus queria que ele fosse rei sobre todo Israel. Deus tem coisas maiores para você. Deus tinha coisas maiores para Davi. E ele foi ungido rei. Só que Jerusalém se chamava Jebus, e ali estavam os inimigos. Agora vamos entender. Até aí você entendeu? Vamos agora, versículo 6, é isso? Diz assim: e partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Ei, olha aqui para mim. Quando Davi foi ungido, ele partiu para conquistar Jerusalém.